Oi, turma! Hoje a nossa última aula é de ciências, então nós vamos dar continuidade à aula de ontem, que nós estávamos falando aqui do módulo 6, as plantas precisam de luz. Então hoje, como nós temos apenas uma aula, a prof, de acordo com o que nós tínhamos combinado antes, né, ontem na aula anterior, a prof vai deixar uma experiência aqui, que é bem simples, dá para fazer com o que tem em casa também. Tá? Então, nós vamos lá na página 213. Você é o cientista 1. Vamos lá, então? Você aprendeu que a luz é um recurso necessário para o desenvolvimento das plantas. E se no processo não tiver luz, e aí, o que será que vai acontecer? Já pensou no que acontece com sementes mantidas no escuro? Então, nós vamos descobrir o que acontece. A gente já pode imaginar o que acontece, mas vamos ver isso na prática. Exponha as suas hipóteses. Então, aqui no primeiro momento, você vai colocar o que você acha, né, que acontece quando a gente planta uma semente e ela é mantida num local sem a presença de luz. Então, vocês vão colocar que hipótese. Lembra o que é hipótese? Né? O que pode acontecer, certo? Então, o material, o que vocês vão precisar aqui? 2 copos plásticos. Então, assim, a prof pegou o que tinha em casa, ó, eu tenho 2 cachepozinhos assim, de plástico também, só que ao invés de 2, eu peguei 3, eu vou explicar logo adiante por que eu vou usar 3, tá? Então, em casa, vocês podem usar 3 ou apenas 2, como está pedindo aqui na apostila. É que a prof vai um pouquinho além do que está falando aqui. 2 etiquetas, então, um pedacinho de papel para fazer a anotação igual aquela que nós fizemos no mingau, lembra? Então, um pedacinho de papel com durex pode ser. Sementes de feijão, então pode ser a sementinha de feijão. Quem não tiver feijão pode ser lentilha também. Então, eu tenho aqui, tá? Umas sementinhas também. Vamos deixar aqui ao lado. Algodão. Água. E uma caixa de tamanho suficiente para cobrir o copo plástico. Então, vamos lá, nos procedimentos agora. Coloque uma etiqueta em cada copo, identificando com os números 1 e 2. Por que vocês vão identificar? Porque na hora depois de fazer as respostas, fica mais fácil também de nomear os potinhos, tá? Número 2. Em cada um dos copos, põe algumas sementes sobre o chumaço de algodão e umedecido. Tome cuidado para não encharcá-lo de água. 3. Deixe o primeiro copo em um local iluminado. Então, assim, ó, primeiro, vocês vão colocar o número 1 no primeiro copinho, no primeiro potinho. Vão pegar o algodão, vão colocar assim, ó, que era um chumacinho, uma bolinha de algodão, tá? Então, abre assim, o seu algodão que vocês têm em casa, coloca no fundo, ó, faz como se fosse uma caminha, né? Opa, ó. Tá? Então, nós vamos umedecer, não pode colocar muita água, porque senão se ficar muito encharcado, essa semente ela vai ter dificuldade para se desenvolver e pode também apodrecer, não dá muito certo não. Então, coloca só um pouquinho, tá? Se você apertar assim, tiver muito, ó, a prof acabou colocando demais, se você apertar assim, tiver muita água, é só retirar o excesso. Deixa ele umedecido, não encharcado, certo? Ó, tirei o excesso. Ó, só tá caindo umas gotinhas. Então já tá bom, tá bem umedecido. Vou pegar algumas sementes e vou colocar dentro do meu copinho, do meu potinho. É só ajeitar as sementes em cima do algodão, certo? Então, esse aqui é o número 1. Aqui tá pedindo para deixar esse número 1 no lugar que tem a luminosidade. Então, eu vou deixar, lembra que ontem eu falei para vocês que aqui na minha cozinha pega bastante claridade? Então, eu vou deixar aqui na minha cozinha, certo? Porque eu sei que aqui a luz será garantida. Mantenha o copo 2 dentro de uma caixa fechada. Então, o mesmo processo que vocês fizeram para montar esse aqui, nós vamos fazer para montar o segundo também. Daí é só colocar o número 2. Então, pega lá o algodão, faz como se fosse uma caminha,
coloca dentro do potinho, ó. Vou colocar um pouquinho de água, cuidado para não encharcar muito. Dessa vez não encharcou tanto, ó. Opa, aqui. Nem tá pingando. Vai pegar a semente, vai colocar a sementinha dentro. Não precisa colocar muito não, tá, turma? Ó. Então, esse aqui é o número 2. Esse número 2 aqui, vocês têm que colocar dentro de uma caixa, ó. Número 2, mantenha numa caixa fechada sem iluminação. Então, aqui, ó, tem uma caixa, qualquer caixa que vocês tiverem, tá? Aí você coloca o número 2 dentro da caixa e fecha a caixa, certo? Então, vou colocar aqui dentro, ó, e vou fechar. Só que é importante, a experiência nós estamos fazendo para verificar o que acontece sem a luz. Só que a gente tem que pensar assim, essa experiência nós vamos esperar uma semana para saber o resultado dela. Só que em uma semana, a água que tá aqui dentro e dentro deste daqui também, ela vai secar, ela vai evaporar, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir borrifando ou colocando umas gotinhas de água todos os dias, mas com cuidado para não encharcar, certo? Então, é isso que vocês vão fazer. Mesmo essa que está aqui dentro sem a luz, vocês vão colocar um pouquinho de água todos os dias e vai fechar de novo. Quem não tiver caixa, o que pode fazer, uma opção legal também, é pegar o vasinho número 2 e colocar, por exemplo, dentro do guarda-roupa, né, lá no cantinho, onde não tem claridade, num local que você encontrar da casa que não pega iluminação, que fica bem escondidinho, bem escurinho, tá? Então, aqui eu acho que o mais fácil é caixa mesmo. Então, essa seria a experiência do copinho 1 e do copinho 2 dentro da caixinha, não pode ter iluminação, certo? Aí, o que a prof vai fazer aqui, ó? Aí, quem quiser faz também. A prof vai pegar um terceiro copinho, vou fazer o mesmo procedimento, ó, da caminha de algodão. Vou colocar água, umedecer, né? Não encharcar. Deixa eu ver se pinga aqui. Não, ó. Joinha. Vou colocar também as minhas sementinhas aqui dentro. Só que agora eu vou pegar outra caixa, certo? E essa caixa, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um buraquinho aqui na lateral. Então, é o único local pelo qual vai entrar o quê? Luz dentro da caixa. Vocês vão ver bem que é bem interessante o que vai acontecer. Eu já fiz isso outras vezes com outras turmas. Então, ó, vou pegar o copinho 3 e vou colocar dentro dessa caixa, ó. Vou colocar aqui no cantinho, deixa eu virar aqui para vocês. Ó, vou colocar aqui no cantinho. Observem que o furinho tá aqui, ó, tá na lateral, certo? Então, vou deixar assim, vou fechar a caixa e também vou deixar ela fechadinha. E todos os dias vou lá borrifar ou colocar umas gotinhas de água, tá certo? Então, a prof vai fazer com a experiência com 3 diferentes experimentos aqui, certo? Aí em casa, se vocês quiserem fazer o terceiro também, fiquem à vontade, porque também é bem legal. Isso a gente vai observar durante uma semana, para poder depois responder essas questões aqui, ó. O que aconteceu após uma semana? Agora responda em seu caderno. Letra A. A luz teve influência na germinação das sementes? Quando aquela semente que você colocou dentro do copinho ali, quando ela começa a germinar, quando ela começa a brotar, né? A luz teve influência, sim ou não? B. E no desenvolvimento das plantas? C. Quando se planeja uma horta, é preciso escolher um local que receba luz solar. Explique por quê. Então, isso aqui é só daqui uma semana. Só que daqui uma semana, o que vocês vão fazer para a prof? Vocês vão mandar a imagem para a prof dos copinhos, de como ficou o copinho 1, o copinho 2 e quem fez o copinho 3 também manda a imagem do copinho 3. Além da imagem dos 3 copinhos,
vocês também precisam mandar para a prof a imagem dessas atividades da página 213, certo? Porque a prof vai avaliar como um trabalhinho já para o segundo trimestre, ok? Então, o que tem que ter? A imagem dos copinhos com a germinação da semente. Tem que ter lá embaixo o que aconteceu após uma semana. Tem que ter a imagem dessa resposta e tem que ter a imagem da A, B e C que tem aqui no final, que são essas 3 questões que vocês têm que fazer no caderno, ok? Se vocês quiserem fazer essa aqui, ó, também no caderno, essa aqui, ó, junto com essas A, B e C, para mandar uma imagem só para a prof, pode mandar também, tá? Não precisa escrever a pergunta, escreve só a resposta. Mas isso daqui uma semana só, quando os potinhos já estiverem com a semente germinada, certo? Então, seria isso. Para a próxima semana também, a prof vai deixar para vocês aqui a página 219. Lembrando que a prof já tinha deixado ontem 2 páginas aqui para fazer. Então, na próxima aula, nós vamos fazer todas essas correções. Então, a página 219 em casa. Então, abram nessa página. Número 1. Assinale as alternativas que apresentam as afirmações corretas. Só as afirmações corretas. No planejamento de uma horta, é importante escolher um local que... Então, eu tenho a letra A, a letra B e a C. Então, só as afirmações corretas. Na número 2, responda às questões. Qual parte da planta retira a água do solo? Qual parte absorve a luz solar? Qual parte conduz a água e os nutrientes até as folhas? A prof falou na hora da explicação ontem. E na número 3, nós temos aqui um quadro. Nesse quadro, nós temos as seguintes palavras: luz solar, água, gás carbônico e gás oxigênio. Então, aqui nesse esquema, nós vamos falar da fotossíntese. Então, em cada local aí, né, na linha, nós temos as flechinhas indicando. Vocês precisam encaixar essas palavras nos locais adequados. E na 4, na hora da rega, é adequado molhar o solo, terra ou as folhas das plantas? Explique. Aí você vai fazer a explicação. Essa 4 tem que fazer no caderno, tá? E essa página 219, a prof também quer que vocês mandem a imagem para mim, tá bom? Então, assim, o que vocês têm que mandar a imagem para a prof depois? Esse em casa da 219 e a nossa experiência com as conclusões que a prof também citou para vocês. Então, são 2 trabalhinhos diferentes aí, tá? Não esqueçam de mandar a imagem para a prof. Então, seria isso. Então, até a nossa próxima aula de ciências na semana que vem. Uma coisa importante também, turma, na semana que vem nós temos aula na 4ª e na 5ª. Então, para fazer uma semana certinho, para dar certinho, então vocês vão mandar a imagem para a prof só na 5ª-feira da próxima semana, tá? Então, não mandem na 4ª-feira, mandem na 5ª-feira. Vamos combinar de mandar todos no mesmo dia, porque fica mais fácil para a prof visualizar e fazer a correção. Posso contar com vocês? Então, vocês vão mandar as imagens da nossa experiência só na próxima 5ª-feira. Tá? Esse aqui, a tarefinha, pode mandar antes. Assim que vocês terminarem, esse aqui, ó. Assim que for terminando, vocês podem enviar para a prof. Esse não tem problema, certo? Então, esse aqui pode mandar assim que terminar. E esse aqui da experiência, envia para a prof só na 5ª-feira da próxima semana. Combinado, então, turma? Então, seria isso. Tá joia? Tchau, tchau.